Quando será o fim? Jesus Cristo estava saindo de um templo construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, erguido por Esdras e por Neemias, edificado no templo do rei Herodes, que será destruído para todo sempre. Foi neste templo que perguntaram para o mestre: que sinais haverá da sua vinda? Novamente eles estavam assentados no Monte das Oliveiras e fizeram novamente a pergunta para o mestre: quando será a sua volta? E que sinais haverá do fim dos tempos? Jesus disse para eles: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome se dizendo ser o Cristo, ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas tudo isso é princípio de dores. Jesus Cristo nos enumerou vários sinais do fim dos tempos. Alguns sinais tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém. Outros sinais estamos vivenciando hoje, nos nossos dias. Estamos vendo agora. Todos os dias nós vemos jornais, inúmeros acontecimentos. São várias tragédias. Terremotos, chacinas, enganos, roubo, crianças abandonadas, doenças, fome, guerra, maremoto, terremoto, inundações. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos ver a Bíblia responder para nós, porque são muitos sinais que evidencia o fim dos tempos. Vamos analisar os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus em 3 partes. Primeiro sinal do mundo social, segundo sinal do mundo natural e por último, sinal no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes da sua volta o mundo estaria envolvido em guerra, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição, violência, ódio entre as pessoas. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, fala-nos o tempo difíceis, desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, presunçosas, ingratas, incontinentes, caluniadoras, infiéis, mais amigos dos eleitos do que amigos do próprio Deus. Pessoas que blasfemarão de Deus, filhos desobedientes a pais e mães, homens ingratos, homens sem domínio de si próprio. Estes sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Segundo sinal no mundo natural, Mateus 24, fala-nos de sinais que estão acontecendo e que já aconteceu. 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como dia escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densa eram as trevas, que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse lua cheia, negou-se a iluminar.
A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista antes. Esses sinais já se cumpriram, mas antes da vinda de Jesus, eles virão com maior intensidade. Sinais do mundo natural, terremotos, enchentes em grande calamidade que matarão milhões de pessoas. Até na natureza nós vamos ver esses sinais. Mas ainda há o sinal no mundo religioso. Mateus 24, verso 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus, capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo são mais de 35.000 religiões cristãs. Jesus afirmou que antes da sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operaria sinais e maravilhas. Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome se dizendo seu Cristo, havereis de guerra, rumores de guerra, pestes e terremoto. Falsos cristos, falsos profetas, que se possível for enganarão até os escolhidos. Eles vão fazer sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tanta religião? O conselho de Jesus é claro: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo a Pedro 2, versos 1, 2, 3, fala de líderes religiosos que são movidos por religiões, milagres em nome de Deus, para explorar pessoas que buscam cura, sinais e prodígio. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14. Apresenta o sinal de Deus, que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, de um outro evangelho, que parece ser bíblico, mas não é. Esse evangelho é o falso evangelho de Satanás, pois esse sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está empenhado em infundir os seus enganos, difundir eles para a humanidade. E o que fizer, que vamos fazer diante de tanta religião? 1 João capítulo 4, verso 1. A Bíblia nos orienta a provar se espíritos provém de Deus ou não, ou seja, comparar se esse espírito pertence a Deus ou não. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que as outras pessoas ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Paulo, aquele homem extraordinário, afirma que não é de se enganar porque o diabo se transforma em anjo de luz. Então os ministros se transformarão em ministros de justiça. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Satanás tem poder para enganar as pessoas.
se mostra de maneira diferente e apresenta a verdade de forma distorcida. Os seus meios de enganar são sinais, curas, prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo os últimos dias. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso sua ira se volta tensamente contra aqueles que seguem o mandamento de Deus. O diabo quer vos levar a ter iniquidade e não crer no evangelho verdadeiro. Ele quer mostrar o evangelho falso para enganar, ele quer mudar as verdades de Deus. E esse grande conflito começou no céu, passou por Éden, chegou até você. Quem vencerá no teu coração, o engano de Satanás ou as verdades de Jesus Cristo? Vemos que os sinais preditos por Cristo estão todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo será vencido. E o que está faltando para Jesus voltar? O evangelho verdadeiro precisa ser pregado. Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós. Lucas, está escrito que ao começar estas coisas, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue ouvindo a voz de Deus, porque em breve vamos contemplar Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Jesus voltará. E eu encerro dizendo que ele vai voltar em duas fases. Na primeira fase ele virá para a igreja. Na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase haverá segredo, porque ele virá como ladrão à noite. Mas na segunda fase será público, porque todo olho o verá. Na primeira fase ele vem sobre os ares, mas na segunda fase ele desce sobre os montes. Há uma diferença da primeira vinda para a segunda. Na primeira ele veio, foi para morrer, mas agora ele virá para reinar. Na primeira ele veio e foi açoitado com varas, mas na segunda ele virá reger esta nação pecadora com vara de ferro. Na primeira vinda, ele veio e colocaram ele para sentar em uma cadeira de réu, mas na segunda vinda, ele virá e sentará num trono de glória. Na primeira vinda, ele foi julgado por Pilatos, mas na segunda vinda, é ele quem vai julgar Pilatos. Na primeira vinda, ele veio montado em um jumentinho e o povo gritou hosana. Mas na segunda vinda, não tem mais jumento na história. Jesus irá montado em um cavalo branco, uma roupa de linho pura salpicada de sangue. Mas na coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem. Eu termino dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus.